Tem personalidades que, embora sejam do mundo, preferem a aldeia. Nós temos alguns exemplos aqui no Espírito Santo, principalmente no campo das artes e da literatura, de personalidades cujo talento indiscutivelmente lhes facultariam grandes voos para fora, adquiriam a dimensão nacional e mesmo internacional, mas fizeram a opção de ficar por aqui. Eu creio que o nosso entrevistado de hoje é uma dessas personalidades. Ele é o artista plástico, médico, luthier, Dan Mendonça, com quem nós vamos conversar agora. Finalmente, hein, Dan? Você no 9 minutos. Obrigado. Dan, você já há muitos anos festejado como artista plástico e particularmente como pintor. Eu conheço alguns trabalhos seus para poder atestar isso. Agora, mas parece que a sua criatividade ela fica represada se ela ficar contida só em uma técnica, né? Como é que é isso? Eustáquio, olha, eu acho que a questão da arte, ela é uma visão estética que a pessoa tem. Desde jovem eu comecei a frequentar exposições, a conviver pessoas que tinham uma, digamos, visão estética de arte, dessas coisas, e devagarinho eu fui me encantando pelas artes plásticas e chegou uma hora que eu achei que o trabalho que eu desenvolvia já era uma coisa interessante para se mostrar. Isso coincidiu com encontrar uma figura muito querida que foi Marian Caliste. Na época, ele era o nosso diretor da primeira Fundação Cultural do Espírito Santo. E o Marian disse, não, você gosta de desenhar essas coisas? Podíamos fazer participar de uma coletiva de artistas capixaba? Me mostra umas coisas suas. E aí eu mostrei ele uns desenhos. E esses desenhos convenceram o Marian e ele resolveu então botar uns desenhos meus numa exposição. Chegou lá, a gente viu que os desenhos eram muito bons e eram compatíveis com o nível da exposição. E imediatamente eles não, já dá para a gente fazer, é uma individual sua. Vamos marcar isso para daqui a uns meses. Eu não tinha os trabalhos ainda, mas topei. E aí saí desenhando mais e fui pintar. E a base da arte, para mim, é o pensamento. O projeto dela é o desenho. O desenho já é uma forma de arte. Mas o desenho não tem muita cor, não tem muita coisa. A pintura, ela segue sendo uma forma de desenho mais completa, pintada. A pintura devagar, com o uso da pincelada, da matéria da tinta, com os relevos, ela se torna uma escultura, igual uma dimensão tridimensional muito tênue, de milímetros, mas já começa a apresentar massa. E aí, finalmente, quando você vai ver, você está caindo na escultura. Aí você saiu do bidimensional e vai enfrentar desafios tridimensionais. A escultura é um desafio muito maior, mas imensamente maior do que a pintura. Porque a escultura, você olha ela de frente, às vezes ela é bonita, de lado, ela é um arremedo, é uma porcaria. Então eu comecei com uma escultura mais fácil, com recortes, com relevos. Devagar fui dando corpo aos relevos até chegar na escultura. E a escultura ela tem que ser olhada de todos os ângulos, ela tem que ser bonita de todos os ângulos. Senão ela é uma porcaria. Então a escultura é difícil. O instrumento musical, que foi onde eu cheguei nos últimos anos e mais recentemente, para mim ele continua sendo um projeto de arte, que ele é um desenho. Ele continua sendo uma pintura, porque você escolhe a cor da madeira e às vezes ainda dá cor nela. Ele é uma escultura perfeitamente, em termos de escultura, do ponto de vista que ele tem que ser bonito, ergonômico, funcional, bom de tocar. E a quarta dimensão vem nele, o som. O som é uma coisa maravilhosa. Para mim, você pegar um pedaço de madeira, que um dia foi uma árvore, aquela árvore que você entrou numa floresta e sentiu o barulho das folhas dela e da madeira, aquele rangido, vergando ao vento, adaptado com captador, com meia dúzia de corda, é a coisa mais linda do mundo, o som de um instrumento de madeira natural e de cordas tocando. Claro que por alguém que saiba tocar, não é meu caso. Ô, Dama, vale bem, mas aí você passou muito rápido pelo dimensional, porque na pintura você transitou com muito estilo.
Você tem abstrato, a gente percebe, eu não sou um expert, mas dá para perceber como aquela conversa de que você não sabe fazer a moqueca, mas sabe quando a moqueca é bem feita. Esse humilde entrevistador. Você transita dos estilos, então você sai, você entra no figurativo, você passa por impressionismo, o expressionismo, o abstrato. Alguma coisinha de hiperrealismo. Hiperrealismo também, aliás, havia uns toques de Portinari ali na sua... Eu comecei com desenho, com alguma coisa de surrealismo, e fui evoluindo e fiz de tudo um pouco. A única coisa que eu não conseguia é ser abstrato. Eu acho que o abstrato para mim teria que ser muito inteligente. Eu não sou tão inteligente assim. Não, eu percebo. Você tem umas... Eu não tenho essa sacada tão grande para o abstrato. Eu gosto muito de cores. O que você vai ver que se aproxima mais do abstrato, da abstração, foi o uso de cores. O uso de cores sólidas, chapadas, que eu acho muito bonitas. Mas são fases na vida. Sim, agora veja bem. Aquele cara que você está mostrando ali, ó, é uma coisa muito especial eu falar nele aqui. Degas Rocha. Degas. Me ensinou a soprar um pouco de saxofone. E eu fiquei, por ocasião do falecimento dele, um tanto quanto, digamos, triste, saudoso do meu mestre. E às vezes eu tinha a impressão que ele estava próximo a mim, muitas vezes. Próximo a mim, e um dia eu digo, chega, eu acho que eu sei o que você está querendo, Degas. E fui lá de madrugada, peguei, pintei esse quadro dele e botei ele no meu quarto. Que é captou, né? Captei, ele está lá comigo. O escultor? Não. O pintor? Não. O luthier? Não. O médico? Tudo isso. Tudo isso, né, Dan? Para mim isso Nas horas vagas você brinca de otorrinolaringologista. Não. Para mim, tudo isso é uma coisa só. Quando você vai ver medicina hoje é uma coisa comercial, tecnológica, etc. Mas medicina, vamos lembrar, ela começou como a arte de curar. A arte da cura. Tem um lugar lá na Grécia chamado Epidaurus, que, por sinal, talvez você devesse conhecer um dia em homenagem a tudo isso que você percebe. Ele tem uma meia arena e tem um centro lá embaixo onde você rasga um papel e a pessoa no lance mais alto da arquibancada percebe o ruído, porque eles estudaram a acústica de uma maneira tal. E por que isso? Porque eles trabalhavam com o fato de que para curar o corpo precisava curar o espírito, e para curar o espírito precisava da música, do teatro, das artes. Alguma coisa bem Dan Mendonça, hein? Eu sou um cara que eu ouço música a maior parte do dia. Quando eu estou em casa sempre tem um aparelho de som ligado. E quando parece que ele está desligado, parece que a música está ligada dentro da minha cabeça ainda. Eu adoro música. Dan, agora eu quero te perguntar uma coisa. Então, você como escultor, você tem aquela síndrome do chamado Buonarroti, o Michelangelo, é aquele cara que dizia que quando via um bloco de mármore, na verdade ele só vinha tudo aquilo que ele tinha que remover para achar a obra que se encontrava ali dentro. Tem a ver isso, não tem? Tem a ver. Eu acho que o artista ele está sempre intrigado e instigado a fazer alguma coisa diferente, a procurar formas, etc. Quando você vê um bloco de mármore, você tem a beleza do mármore, a textura do mármore, mas sempre você vai achar a vontade de fazer alguma coisa. Eu infelizmente não consigo esculpir mármore, eu não sei, em termos de técnica, de dureza e tudo. Eu gosto muito da madeira. A madeira, para mim, fazer instrumento musical é uma coisa assim. Eu pego a madeira e o veio dela, a textura, a forma, a partir daquilo é que eu começo a pensar. Quando eu vejo os pedaços de aço cortados, de sucata, que foram trabalhados por máquinas de corte ou por prensas, eu vejo e eu começo a pensar e logo as formas me vêm à cabeça. Aquilo flui num ritmo que parece que eu não vou precisar mexer. E na maioria das vezes, quando eu cato as peças de sucata, eu preciso cortar pouca coisa, eu preciso adicionar pouca coisa. A coisa parece que já estava naturalmente me esperando para montar. Vamos até mostrar uns exemplos aqui. Ou seja, você está dizendo que o que o mármore é para o Buonarroti, a sucata, a madeira... A sucata, o aço é para mim a madeira. Você identifica a forma, transcende, você identifica a forma,
ali naquelas formas mais brutas, digamos assim, sim, ainda sim. não lapidadas, né? Agora vamos voltar um pouco à pintura, o efeito cromático. Para você a cor prevalece sobre a forma? Não, eu acho que não. Eu acho que a cor e a forma são complementos. Se você for ver bem, muitas vezes eu já trabalhei com técnicas que trabalhava com desenho, com lápis pastel, coisa com mínimo de pigmento, uma coisa muito sutil, com muito pouca cor, e trabalhei com massas de tinta imensas de cores, praticamente chapadas, e lidando com a tensão entre essas cores, as linhas de tensão entre contrastes, entre complementos cromáticos das cores. Quem gostava muito dessas teorias e falava um pouco isso para mim, eu confesso que não entendia muito, e acho que ainda não entendo até hoje, era o saudoso Diógenes de Paiva, que me ensinou a usar mais com as cores. Antes de eu conhecer o Paiva, eu era pouco ousado com as cores. Mas nossas conversas, lá na Barra do Jucu, uma cachaçinha, uma cervejinha e uma galinha ao molho pardo, que a esposa dele preparava para a gente, era uma coisa muito boa. E ele sempre ensinava a mim, a Orlando, da Rosa Faria, e a quem chegasse por perto. O Paiva era muito bom. Agora, aqui nós estamos mostrando aqui suas peças tridimensionais, né? Nós estamos aqui, isso aqui é um clássico, né? A imagem é clássica, né? Dom Quixote. Dom Quixote. O Kleber também é chegado nessa figura aqui. Essa figura eu acho que ela fala muito ao inconsciente da gente. Cada um deve ter seus moinhos de vento, né, Dan? Mas olha bem, existe uma inteligência sinestésica, né? Que é a inteligência da habilidade manual. O que te levou também a ser um luthier, né? Acho que não é muito assim a inteligência da habilidade manual. Existe tentar ou não tentar. Tem gente que vê meus quadros e diz a vida inteira que nunca faria uma pintura, nunca faria uma escultura, e confeitam um bolo maravilhosamente, descascam uma laranja com a habilidade que eu não consigo descascar uma laranja, e eu consigo suturar um nervo de 2,5 milímetros, 3 de diâmetro dentro do osso, dentro do ouvido. Então eu quero isso, eu faço. Já a laranja eu nunca me dedico muito e sempre ou furo a laranja ou como um pouco da casca dela. Paciência. Eu quero saber o seguinte, quando que nasce o luthier? Vamos mostrar algumas peças aqui. Corre aqui, César. Essa é uma história um pouco engraçada. Nasce um luthier assim. Eu tinha umas fatias, volta uma página, por favor. Eu tinha umas fatias de aço que pareciam, umas fatias de pizza. Isso. Nessa peça aqui. E estava em cima lá da minha bancada. Eu tinha pego isso numa sucata e eu comecei a mexer com isso. E eu disse, engraçado, isso vai virar o corpo de uma guitarra. Vou pendurar isso lá na minha sala, perto do meu som. E fiz essa guitarra, rapidinho. Botei na parede. Uns dias depois, uns amigos foram tocar na minha casa. Um blues, um jazz. E eu, muito gozador, peguei essa guitarra, entrei no meio deles, fingindo que tocava e cantava. E nós morremos de rir com isso. E aí o cara disse que eu tinha que fazer instrumentos. E ele, o guitarrista era o Val Santos, um cara de Petrópolis, meu amigo. E o Val disse que eu teria que fazer instrumento, que eu tinha que fazer. E ele tinha um curso de luthier do Senai do Rio de Janeiro, e me deu umas dicas, eu comprei umas madeiras e lá fui fazer instrumento. Fui fazer e ele disse que ia me ajudar, mas não me ajudou nada. Ele era meio devagar e acabou fazendo um instrumento, e no final eu digo, bom, pelo menos você toca, que isso você sabe fazer. Ele tocou e eu gostei do som. E eu disse assim, puxa vida, mas feito uma bagunça dessa ainda ficou razoável. Aí eu fui na casa de um amigo meu, Afonso Abreu. Afonso olhou, ficou meio, achou estranho, mas botou a mão e gostou do som. E aí achou que a conclusão é que a gente tinha que tomar um uísque. Aí nós tomamos uma garrafa de uísque, e aí fomos embora com aquele contrabaixo para a rua, e no primeiro restaurante que nós chegamos para jantar, tinha uns amigos tocando. Não deu 10 minutos, estava Afonso com aquele baixo tocando lá no meio do pessoal. A sagração. Foi a estreia do meu instrumento. Bom, um tempo depois, quando eu aprendi a fazer instrumento direito, eu peguei naquele instrumento primeiro e eu vi que ele era uma porcaria, era duro, difícil de tocar.
E aí eu liguei para Afonso Abreu, era mais de 1h da manhã, acordei ele e falei, Afonso, hoje eu tive uma prova que você é muito amigo meu. Eles, por quê? Aquele instrumento que você tocou lá num restaurante, mas tinha um som bom, legal, eu digo, não. Aquilo era uma merda, mas agora tem coisa muito melhor. Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença desse artista completo, Dan Mendonça. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.